Sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num material que traz uma perspectiva fascinante sobre a saúde humana. É uma daquelas conversas que vão muito além da estética superficial ou daquela busca por gratificação instantânea que a gente vê o tempo todo por aí, sabe? Nós vamos explorar a ideia do corpo humano não como uma máquina descartável, mas como uma verdadeira herança, algo que exige consciência e responsabilidade no mundo que, vamos ser sinceros, incentiva exatamente o oposto na maior parte do tempo. Bom, então vamos lá. Olha só como a gente vai estruturar esse nosso bate-papo de hoje. Nosso roteiro vai passar por 6 pontos de vista bem diferentes. Vamos da crise da modernidade até a educação para a autonomia consciente, passando por biologia, filosofia e até teologia. Começando então pela nossa primeira lente de análise, a crise da modernidade e como o consumo afeta a forma como enxergamos o corpo. Sabe, o sociólogo Zygmunt Bauman descreve de um jeito brilhante o que ele chama de modernidade líquida. O material destaca como a nossa sociedade atual consome estilos de vida instantâneos, prazeres rápidos, onde o corpo vira só um instrumento para satisfação momentânea e deu, mas, em total contraste com isso, a gente tem a visão filosófica. Essa visão entende o corpo de uma maneira muito mais profunda, como um patrimônio existencial mesmo. É um choque gigante de paradigmas. É literalmente a diferença entre descartar o agora e administrar o amanhã com responsabilidade. E é exatamente esse choque que nos leva direto para a base da solução apresentada na fonte, o conceito de mordomia. A palavra mordomia às vezes soa engraçada hoje em dia. A gente logo pensa em privilégio ou regalia, né? Mas aqui, o material resgata o sentido original da coisa. É o dever ético e rigoroso de cuidar daquilo que foi confiado a nós. Isso, claro, inclui a nossa própria saúde e transcende, e muito, a simples estética. O autocuidado passa a ser visto não como vaidade, mas como uma expressão profunda de consciência moral e responsabilidade coletiva. Avançando para a nossa terceira lente, ética e biologia humana. Como isso se aplica nas nossas células, na prática? A perspectiva filosófica nos dá um alerta bem sério aqui. O Immanuel Kant já defendia que o ser humano tem uma dignidade intrínseca e jamais, em hipótese alguma, deve ser tratado como um simples objeto de uso. Só que a cultura contemporânea faz o quê? Frequentemente nos estimula a fazer o exato oposto. Acabamos tratando os nossos próprios corpos como um território a ser explorado pelo imediatismo das nossas vontades. E essa exploração toda gera o que o texto define como a crise silenciosa da negligência biológica. Olha só que interessante. Os dados mostram que o adoecimento moderno não é só falta de remédio ou hospital. É, na verdade, a nossa incapacidade de administrar a própria biologia. Hábitos alimentares ruins e o excesso de ultraprocessados causam deficiências perigosíssimas, tipo a falta de vitaminas super específicas, como a K2 e a D3. E o pior é que a gente não sente isso na hora, sabe? Mas aos poucos vai aumentando a informação, gera fragilidade óssea e culmina lá na frente em doenças cardiovasculares. É uma verdadeira bola de neve biológica. Bom, mudando um pouco de marcha, vamos dar uma olhada na quarta lente, a visão teológica sagrada. O material original recorre à literatura bíblica para trazer uma nova dimensão para o debate. Lá na Carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo afirma que o corpo é templo do Espírito Santo. E independente das crenças pessoais de quem nos acompanha, o que a gente reporta de forma super neutra aqui é a quebra de paradigma que essa frase traz. Ela rompe completamente com a ideia de que o corpo é meu e eu faço o que eu quiser. Na verdade, ela propõe que o corpo não é nossa propriedade privada, mas sim um espaço sagrado confiado aos nossos cuidados. E o mais legal é que na prática do dia a dia, essa tal mordomia espiritual aterra em passos absurdamente práticos. Estamos falando de buscar uma alimentação equilibrada, garantir um descanso de qualidade, cuidar ativamente da saúde emocional e, claro, exercer o domínio próprio. Essas atitudes transformam o autocuidado. Elas tiram ele daquela prateleira da vaidade de rede social e colocam num patamar de verdadeira reverência à vida. Entrando agora na nossa quinta lente, o pacto social físico. E aqui as coisas ficam gigantes. Para entender essa conexão macro, a fonte traz o pensamento do Jean-Jacques Rousseau. A premissa é simples, mas poderosa. A gente não vive numa bolha. Nós vivemos num pacto constante com o corpo social. Isso quer dizer que a irresponsabilidade biológica de um único indivíduo, cedo ou tarde, vai produzir consequências enormes para o coletivo. É o clássico efeito dominó, né? A magnitude desses impactos coletivos é assustadora. Quando hábitos destrutivos, tipo viver de fast food e não sair do sofá, se espalham, a onda de choque atinge as famílias em cheio.
As doenças crônicas disparam, os sistemas de saúde ficam completamente sobrecarregados e até a produtividade da sociedade como um todo despenca. O sofrimento que poderia ser evitado é amplificado numa escala absurda. Então, percebe? Cuidar de si mesmo não é só um direito seu, é um dever ético super claro para com toda a sua comunidade. E para fechar nessa estrutura analítica, a sexta lente, educação para a autonomia consciente. Se a gente quiser mudar esse jogo, as bases da educação vão precisar de uma atualização e tanto. O material é categórico. Escolas, instituições religiosas, profissionais de saúde, todo mundo precisa remar junto para promover ensinamentos precoces sobre nutrição, focar no desenvolvimento real da inteligência emocional e fomentar a responsabilidade corporal. Essa é a única base sólida para formar pessoas com uma verdadeira autonomia consciente sobre a própria saúde. Então, resumindo a ópera, quando a gente aplica essa lente da mordomia, redefinimos totalmente a palavra saúde. Ela deixa de ser só uma fuga descartável da doença ou uma busca por prazer imediato e se transforma na administração profunda de um patrimônio valiosíssimo. A saúde vira, essencialmente, um ato de sabedoria, de espiritualidade e de amor genuíno pelo próximo. E assim a gente encerra o nosso mergulho no material de hoje. Mas claro, não podíamos terminar sem deixar no ar aquela reflexão que explode a cabeça, né? Se a gente aceitar que o corpo humano é, de fato, uma herança biológica, emocional e espiritual que compartilhamos com toda a sociedade, qual é o real custo que as nossas dietas e os nossos estilos de vida modernos estão impondo ao mundo ao nosso redor? Fica aí o pensamento para a próxima vez que a gente for tomar uma decisão sobre a nossa rotina. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima análise.